Você já conheceu alguém que, mesmo sem títulos, sem riqueza ou prestígio social, impunha respeito só com a forma de estar presente? Alguém que não precisava levantar a voz para ser ouvido, que não buscava chamar atenção, mas era inevitavelmente percebido como autoridade? Agora pare e pense, o que essa pessoa tinha de diferente? Porque não era status, não era roupa, não era fama, era algo invisível, intangível, mas palpável ao mesmo tempo. Era uma energia, um peso silencioso na presença. Era, no fundo, a coroa invisível. É sobre isso que estamos falando quando dizemos psicologia de rei e rainha. Não é sobre um trono físico, nem sobre superioridade social. É sobre estrutura interna, sobre a forma como a mente se organiza diante do caos, como o espírito se porta diante do conflito, como o emocional se comporta diante da crítica, da rejeição ou da provocação. Maquiavel jamais escreveu sobre realeza interior com esses termos, mas seu tratado, O Príncipe, é inteiramente baseado nesse conceito. Ele dizia que um verdadeiro líder não pode depender de sorte, do povo, da força externa. Ele precisa se preparar para governar o pior cenário. E para isso, precisa ter uma mente que se sustente sozinha. Uma mente que não precisa ser validada, elogiada ou aceita para agir com firmeza. E isso é exatamente o que compõe a coroa invisível. A mente majestosa não é agitada, não se desespera por aprovação, não reage de forma infantil. Ela observa, ela processa, ela decide, porque sabe que o mundo é instável, que as pessoas mudam, que o ambiente oscila, e por isso ela se ancora em si, enquanto a maioria age com mentalidade de plebe, instável, reativa, carente de aplauso e segurança emocional. A mente real age com centralidade. Não porque é fria, mas porque é treinada. Treinada para não se dobrar diante do descontrole alheio. Treinada para não ser escrava das emoções. Treinada para pensar com propósito, mesmo quando tudo grita por impulso. Mas atenção, isso não nasce pronto. Não é dom, é construção. Você não acorda um dia rei. Você se prepara como rei em silêncio. Você não recebe a coroa quando a vida te promove. Você recebe a coroa quando decide reinar sobre si mesmo. E isso começa pelas decisões mais invisíveis. Quando você escolhe não rebater um ataque. Quando você sustenta sua palavra mesmo com medo. Quando você prefere o desconforto do silêncio à gratificação da vingança. Quando você diz não com respeito, mesmo sabendo que vai desagradar. Porque a verdadeira realeza não está em comandar os outros, está em comandar a própria psique, em saber que a mente é o seu palácio, e que se você não souber mantê-lo em ordem, tudo ao redor se transforma em caos. A coroa invisível pesa, e é por isso que poucos sustentam. É mais fácil viver culpando o mundo, reclamando da sorte, querendo que o respeito venha de fora. Mas o respeito real emana, ele nasce do centro, ele cresce do silêncio, ele se impõe, sem precisar se impor. E é exatamente por isso que ao longo da história, os grandes líderes, não os mais ricos, mas os mais respeitados, sempre tinham uma coisa em comum: uma mente que parecia estar sempre um passo à frente. Não por serem geniais, mas porque sabiam pensar antes de sentir. Sabiam calar antes de agir. Sabiam manter a postura, mesmo quando tudo ao redor ruía. E se até aqui você reconheceu que ainda age com instabilidade, que ainda se perde nas reações alheias, que ainda precisa da opinião externa para se sentir válido, então talvez até hoje você estivesse tentando usar uma coroa imaginária, sem nunca ter preparado a mente para realmente merecê-la. Mas agora você sabe, o verdadeiro trono não está em cima, está dentro. E a partir de agora, o que vem pela frente é a construção dessa estrutura.
Porque se você tem a coroa invisível, você precisa da estratégia silenciosa. No próximo tópico, vamos falar sobre o poder oculto no que você não diz, a arte de calar para preservar o trono. Mente majestosa domina uma habilidade que poucos percebem, mas que define silenciosamente os grandes de todos os tempos. O silêncio, mas não o silêncio do medo, da omissão ou da timidez. Falo do silêncio consciente, o silêncio que observa quando todos reagem, o silêncio que escuta com precisão cirúrgica o que os outros revelam, sem perceber, o silêncio que se torna estratégia quando a maioria ainda acredita que poder é gritar, é explicar, é convencer. Esse é o silêncio que protege o trono interno, porque o rei e a rainha não se apressam em provar nada, e isso por si só é um ato de poder. Quando todos querem se justificar, se defender, se impor, eles permanecem ancorados no próprio eixo com uma serenidade que desconcerta. E não é porque não sentem, mas porque aprenderam a pensar em dobro antes de falar qualquer palavra. Aprenderam que o mundo escuta menos o som da sua voz e muito mais o peso da sua presença. Maquiavel dizia que os governantes mais inteligentes eram aqueles que sabiam calar, que sabiam proteger a intenção por trás das palavras, porque o que se diz em excesso se torna evidência para o inimigo. Quando você fala demais, entrega o que pensa, o que teme, o que deseja. E tudo isso pode, e será, usado contra você. Já o silêncio cria mistério, cria margem, cria dúvida. E na dúvida, ninguém ataca com segurança. O silêncio estratégico é, na verdade, uma fortaleza invisível. Ele não é passivo, ele é ativo. Um silêncio bem sustentado é capaz de desestabilizar os instáveis, de constranger os agressivos, de provocar insegurança nos que esperavam sua reação para saber como agir. Porque quando você não reage, você comanda. Você muda o jogo sem precisar mover uma peça. Você transforma o ataque do outro em desorientação. E faz isso com o que parece do lado de fora ser apenas uma ausência de resposta, mas que por dentro é cálculo, é decisão, é domínio. E mais, falar pouco não é ser frio, é ser seletivo. Quem fala demais esvazia o valor das próprias palavras. Um rei não precisa repetir ordens. Uma rainha não precisa explicar a própria posição. E da mesma forma, quem construiu a autoridade interna não precisa buscar respeito na quantidade de argumentos. Ele se expressa de forma pontual, firme, precisa. E justamente por isso, cada vez que fala, impacta. Porque o outro já entendeu. Se ele está falando agora, é porque é necessário. E essa percepção transforma qualquer fala em decreto. Transforma qualquer observação em princípio. Porque o silêncio que precede a palavra dá à palavra um peso que nenhum discurso pode fabricar. A mente majestosa sabe disso. E é por isso que ela prefere guardar, preferir observar, preferir acumular dados antes de emitir opinião. Porque sabe que o que realmente move as pessoas não é o que você diz, mas o que elas sentem ao ouvir você dizer. E para que sintam, é preciso que haja espaço. Espaço interno, espaço emocional, espaço entre as falas. E talvez aqui esteja o ponto mais transformador de todos. Quando você aprende a calar, você começa a ouvir melhor. E não apenas o que é dito, mas o que está por trás do que foi dito. Você percebe a insegurança, oculta no tom agressivo. Percebe o pedido de ajuda escondido no sarcasmo. Percebe a tentativa de domínio por trás de uma pergunta aparentemente inocente. Porque o silêncio te coloca em posição de leitura. E quem lê bem, governa melhor. Enquanto o mundo se distrai falando, você entende, você decifra, você antecipa. E isso, no campo do poder, vale mais do que 1000 palavras bem ensaiadas. Porque agora, você deixou de ser peça e se tornou tabuleiro. Você não responde ao jogo.
Você define o jogo. E se até aqui você percebeu que tem desperdiçado energia com respostas desnecessárias, com reações impulsivas, com explicações que ninguém pediu, então talvez até hoje você ainda estivesse buscando autoridade fora, enquanto a verdadeira autoridade nasce do domínio interno. E agora, talvez seja o momento de virar essa chave, de perceber que o silêncio não é ausência de ação, é a presença de controle. E esse controle começa quando você percebe que tudo o que dizem não exige resposta, só exige inteligência, e é exatamente com essa inteligência silenciosa que damos o próximo passo. Porque se o silêncio te protege, o que realmente te posiciona é a sua visão. E não falo de ver o agora, falo de ver além, de ver onde os outros ainda não conseguem alcançar. A mente comum vive no agora, no problema imediato, no incômodo do momento, no prazer que alivia, na fuga que distrai, na urgência que consome. Já a mente majestosa vive com os pés no presente, mas com os olhos fixos no futuro. Ela não se movimenta por ansiedade, mas por arquitetura. Ela não busca alívio, ela busca construção. E isso faz toda a diferença. Porque enquanto a maioria está preocupada com como vai se sentir amanhã, o rei e a rainha estão projetando como vão impactar daqui a 10 anos. Estão cultivando sementes que talvez nem colham com as próprias mãos, mas fazem isso com a consciência plena de que o mundo é moldado por quem pensa além da própria pressa. Maquiavel dizia que o príncipe que se deixa guiar pelas paixões do momento enfraquece sua posição. Ele perde tempo remediando o curto prazo e esquece de fortalecer as bases do longo prazo. E essa lógica, embora aplicada à política, se encaixa em qualquer estrutura de liderança, inclusive a pessoal. Porque você também está construindo um reino, mesmo que ele seja apenas o seu espaço emocional, suas relações, sua reputação, sua identidade. E se você não estiver pensando com projeção, você está vulnerável. Está à mercê do vento, do humor dos outros, das crises inevitáveis. E pior, se torna alguém que gasta energia para apagar incêndios, em vez de alguém que constrói um império que não pega fogo. A visão de longo alcance não é apenas planejamento, é filosofia. É quando você entende que cada escolha de hoje está influenciando não apenas o seu dia, mas a sua década. É quando você diz não a algo prazeroso, porque já enxergou o preço que isso vai te cobrar lá na frente. É quando você deixa de responder a uma provocação, porque já calculou o dano que isso pode causar à sua imagem. É quando você decide permanecer firme em uma direção, mesmo sem reconhecimento imediato, porque sabe que está plantando raízes invisíveis que mais cedo ou mais tarde sustentarão tudo que você quer ser. Essa visão é rara, porque ela exige abdicação, ela exige paciência, ela exige confiar mais no que você constrói em silêncio do que na validação momentânea de quem só enxerga a superfície. E essa é a diferença brutal entre quem vive em modo reativo e quem vive em modo estratégico. O reativo responde ao que sente. O estratégico responde ao que quer deixar como legado. O reativo quer vencer discussões. O estratégico quer vencer narrativas. O reativo quer ganhar agora. O estratégico quer permanecer. E é por isso que os grandes sempre pensaram com décadas de antecedência, não porque previam tudo, mas porque sabiam o que não podiam perder de vista: seus princípios, sua identidade, sua missão. E tudo que não está subordinado a isso é ruído. Você quer saber se está vivendo como rei ou como plebeu? Pergunte-se: essa decisão que estou prestes a tomar sustenta o que eu quero ser daqui a 5 anos? Ou só alivia uma dor que estou sentindo hoje? E essa pergunta, feita com sinceridade, desmonta a pressa, desmonta a infantilidade emocional, desmonta o vício de querer tudo para ontem, porque o verdadeiro poder não está em controlar o agora,
está em construir o que vai controlar o seu amanhã. E isso exige visão. E mais que isso, exige sacrifício. Porque toda visão exige renúncia. Toda escolha a longo prazo cobra o preço da gratificação imediata. E quem não aceita esse preço, nunca constrói nada que dure. Essa visão também transforma sua forma de se relacionar. Porque agora você não escolhe parceiros emocionais só por afinidade ou química. Você escolhe por compatibilidade de destino. Você não entra em projetos pelo brilho do momento. Você entra pelo alinhamento com o que você está construindo. Você não aceita qualquer convite, qualquer aliança, qualquer elogio, porque já entendeu que tudo isso pode ser doce agora, mas venenoso depois. E isso não é paranoia, é maturidade estratégica. É quando você entende que cada passo é uma fundação e que tudo o que está mal plantado hoje virará rachadura amanhã. Se até aqui você percebeu que tem vivido para sobreviver em vez de viver para edificar, então talvez, sem perceber, tenha se tornado refém do seu próprio agora. E agora, ao enxergar isso, você está diante da oportunidade mais rara. Começar a viver como rei e rainha, não por status, mas por construção. E essa construção só é possível quando você sustenta o presente com disciplina, em nome de um futuro com grandeza. E agora que você já sabe a direção, precisa saber com quem vai caminhar, porque um rei pode ter a melhor visão, mas se estiver cercado pelos conselheiros errados, tudo desmorona. Nenhum rei governa sozinho. Nenhuma rainha decide no vazio. Por trás de cada trono que se mantém em pé, existem vozes que o sustentam ou o sabotam. Conselheiros, vozes que sugerem caminhos, que moldam interpretações, que acendem medos ou acalmam tormentas. E por isso, a mente majestosa é seletiva, extremamente seletiva. Porque sabe que uma decisão errada, tomada com base em uma influência equivocada, pode custar não apenas a estabilidade, mas a própria soberania. E você pode pensar, mas eu não sou rei, nem rainha. E aqui está o ponto mais importante. Você é. O seu reino é sua mente, sua identidade, sua energia, suas escolhas. E se você não estiver atento aos conselheiros que deixou entrar nesse espaço, vai acabar agindo com ideias que nem são suas, com padrões que não foram questionados, com medos que foram plantados em você por vozes mal posicionadas. Maquiavel escreveu com clareza brutal que a qualidade de um príncipe pode ser avaliada pela qualidade de seus conselheiros. Se o príncipe escuta tolos, age como tolo. Se escuta bajuladores, se perde na vaidade. Se escuta traidores, se vê cercado por mentiras. E no seu caso, os conselheiros não vestem capas nem frequentam castelos. Eles estão por toda parte. São os amigos que opinam sem critério. São os mentores emocionais que vivem em desequilíbrio. São os conteúdos que você consome sem filtro. São os familiares que projetam suas próprias frustrações em você. São até seus próprios pensamentos internalizados. Vozes antigas que repetem o medo, a culpa, a dúvida, a necessidade de agradar. Tudo isso compõe o seu conselho interno. E tudo isso, se você não filtrar com firmeza, se torna comando. Porque o que é repetido com frequência se torna verdade emocional. E toda verdade emocional vira direção. A mente majestosa entende isso. E por isso, protege sua escuta como quem protege um templo. Ela não permite que qualquer um dite o tom da sua consciência. Ela não aceita conselhos de quem não construiu o que ela deseja construir. Ela sabe que conselhos não são neutros, são projeções. E quem te aconselha a ter medo, muitas vezes está tentando validar o próprio medo. Quem te diz para ser prudente pode estar apenas tentando esconder o próprio conformismo. Quem te alerta sobre o risco de ousar
pode estar apenas tentando manter você no mesmo nível de mediocridade emocional em que ela mesma vive. E se você não percebe isso, você se torna apenas o eco de um conselho mal dado e perde a autoridade sobre a própria mente. Mas aqui vai uma das verdades mais duras. Muitos ouvem conselheiros ruins porque precisam de permissão para não crescer. Precisam de alguém que diga, é melhor não arriscar, para não enfrentar a vergonha do fracasso. Precisam de alguém que diga, você é intenso demais para não lidar com a culpa de ser livre. Precisam de alguém que diga, isso não é para você, para justificar o medo de brilhar. Ou seja, às vezes, você escuta maus conselheiros não por inocência, mas por conveniência emocional. E isso precisa ser quebrado. Porque enquanto você mantiver à sua volta vozes que afagam sua limitação, você nunca vai construir uma mente digna de liderança. Porque você nunca vai se ouvir de verdade. Só vai repetir as vozes que confirmam a versão menor de si. Por isso, pergunte-se agora, quais vozes eu tenho autorizado a moldar minha consciência? São vozes de grandeza ou de medo? São vozes de estratégia ou de sobrevivência? São vozes que desafiam minha potência ou que reforçam minha zona de conforto? E essa pergunta, feita com brutal sinceridade, já muda sua rota. Por quê? Agora você não aceita mais qualquer palavra como orientação. Você filtra, você pesa, você seleciona. E mais, você redefine o seu conselho interno. Você começa a buscar o silêncio de grandes mentes, a ler, ouvir, observar aqueles que pensam com profundidade, a se afastar da tagarelice superficial. Porque agora você sabe, quem influencia sua mente, influencia sua vida. E é com essa clareza que você começa a consolidar o seu trono psicológico. Porque agora, cada palavra que entra, cada ideia que ecoa, cada sugestão que se aproxima, passa por um crivo que poucos têm, o crivo da consciência majestosa. Mas de nada adianta ouvir os melhores conselheiros, se você não souber como exercer o equilíbrio entre firmeza e compaixão. Por isso, no próximo tópico, vamos explorar a arte mais difícil de todas, a arte de ser firme sem perder o respeito e generoso sem ser dominado. O verdadeiro poder não está apenas na capacidade de agir. Está na capacidade de agir com equilíbrio, de pesar com precisão o que merece ser incentivado e o que precisa ser corrigido. Porque quem premia o que não merece ser recompensado, cria parasitas emocionais. E quem pune o que não deveria ser punido, instala o medo, a resistência e a sabotagem silenciosa. É por isso que a realeza psicológica, a mente de rei e rainha, precisa dominar essa arte. A arte de exercer poder sem brutalidade e de oferecer bondade sem se tornar vulnerável. E isso, ao contrário do que muitos pensam, não se trata de frieza ou rigidez. Trata-se de justiça estratégica. Trata-se de entender que o que você permite, você incentiva. E o que você tolera sem posicionar-se, se transforma em padrão. Maquiavel foi implacável ao escrever sobre isso. Ele afirmou que, entre ser amado e ser temido, o príncipe deveria escolher ser temido, se não pudesse ser ambos. Mas aqui, é preciso compreender o que ele realmente quis dizer. Ele não falava do medo opressor, da crueldade irracional. Ele falava do respeito silencioso que surge quando as pessoas sabem que você não negocia princípios. Quando sabem que você é justo, mas inflexível com aquilo que compromete a ordem do seu reino. Quando entendem que sua bondade não é fraqueza, mas escolha. E que sua firmeza não é vingança, mas critério. É essa clareza que diferencia um governante de um refém emocional. Porque quem tem medo de punir, vira refém dos mal-intencionados. E quem se satisfaz em punir, se afasta dos que o respeitam de verdade.
Na vida prática, isso significa que você precisa aprender a aplicar consequências com equilíbrio. Não pode proteger constantemente quem te desrespeita, quem te sabota, quem insiste em violar seus limites. Ao mesmo tempo, não pode reagir com dureza desproporcional a falhas humanas que exigem compreensão. É um jogo de ajuste fino. E a régua sempre será sua consciência estratégica. Porque quando você pune alguém por ego ferido, está confundindo justiça com vaidade. Quando recompensa alguém por conveniência, está trocando poder por aceitação. E quando age movido pelo medo de perder o outro, já não está mais no comando. Está negociando sua autoridade em troca de migalhas emocionais. O rei e a rainha da própria psique sabem disso. Sabem que cada gesto de tolerância tem um custo, e que cada gesto de severidade carrega uma mensagem. Por isso eles pensam antes de agir. Medem o impacto da punição. Medem o valor da recompensa. E o mais importante, medem o efeito psicológico disso em quem recebe e em quem observa. Porque o seu entorno está o tempo inteiro analisando o que você permite. Quando você tolera, desrespeito envia a mensagem de que não se valoriza. Quando você recompensa alguém que vive abaixo do que poderia ser, envia a mensagem de que mediocridade basta. E quando você aplica consequências com firmeza silenciosa, sem raiva, sem espetáculo, você ensina, você orienta, você molda. E aqui está a parte mais difícil. Às vezes você vai precisar punir a quem ama. Às vezes vai precisar negar recompensas a quem esperava. E isso vai doer. Vai parecer injusto aos olhos de quem ainda não entende o trono. Mas se você ceder, perde tudo. Porque o verdadeiro respeito só nasce quando o outro percebe que você se posiciona mesmo quando dói. Que você não negocia integridade nem em nome do afeto. E esse é o tipo de força que poucos têm, mas que todo grande líder emocional precisa desenvolver. Se até aqui você percebeu que tem sido leniente demais, ou severo demais, que tem hesitado em se posicionar ou reagido em excesso, então, talvez esteja agindo mais com base no impulso do momento do que na clareza do propósito. Mas agora, ao enxergar isso, você pode ajustar, pode corrigir, pode equilibrar, porque o seu reino, seja ele interno ou externo, só será estável quando a justiça for a base e não o improviso. E agora que você entende a arte da autoridade com equilíbrio, está pronto para algo ainda mais raro: o domínio da própria emoção, mesmo quando tudo parece fugir do controle. O verdadeiro poder não é o que grita mais alto, nem o que reage mais rápido, nem o que impressiona com gestos teatrais de força. O verdadeiro poder é o que permanece centrado enquanto todos ao redor perdem o controle. É o que mantém a respiração profunda quando os outros estão ofegantes de raiva. É o que mantém o olhar firme, mesmo diante da provocação mais calculada. É o que não se deixa mover por ofensas, elogios ou expectativas alheias, porque sabe que tudo isso é ruído, e o trono não pode se mover ao som do ruído. A mente majestosa é impassível, não porque não sente, mas porque não se deixa arrastar. Ela pode ser atingida, mas não é desmontada. Pode ser questionada, mas não se justifica. Pode ser pressionada, mas permanece soberana. E isso, mais do que qualquer outra coisa, intimida, porque os fracos contam com sua reação para se sentirem fortes. E quando você não reage, quando você simplesmente observa com silêncio e clareza, você desarma o ataque antes mesmo que ele aconteça. Maquiavel, com sua clareza fria, já previa esse tipo de inteligência emocional no príncipe ideal. Ele precisava ser capaz de lidar com traições, com manipulações, com alianças frágeis, com conflitos internos e externos, sem perder a compostura, sem deixar que o afeto deturpasse o raciocínio. E essa frieza, tão criticada por quem não entende o poder,
É, na verdade, o núcleo da resistência mental. Porque quando você perde a cabeça, perde tudo. Perde a negociação, perde o respeito, perde o domínio da situação. E o mais grave, perde a autoridade sobre si mesmo. É por isso que o maior dos inimigos nunca está fora, está dentro. É o inimigo que te faz explodir, que te faz ceder, que te faz responder quando deveria calar, que te faz lutar onde deveria apenas sair de cena. Esse inimigo é o seu emocional instável, e enquanto você não governá-lo, jamais será rei de coisa alguma. Ser impassível não é ser apático, nem indiferente. É ser profundamente lúcido. É olhar o caos e escolher não ser tragado por ele. É ouvir a crítica e escolher o silêncio ao invés da defesa emocional. É ver a injustiça e conter o impulso de vingança, esperando o momento exato em que a justiça estratégica se fará presente. É ver o outro tentar te desestabilizar, tentando te atingir onde sabe que você é sensível, e ainda assim manter o centro. Porque agora você não age para reagir, você age para dominar, você age para construir. E quem constrói não pode parar a obra só porque alguém gritou no canteiro. Esse domínio exige treino, exige consciência, exige observar a si mesmo todos os dias e perceber onde você ainda está reagindo em vez de comandar. Perceber quais são os gatilhos que te tiram do centro. Quem são as pessoas que conseguem te desestabilizar com poucas palavras? Que tipo de situações ainda te desmontam? Porque tudo isso é mapa. E um rei que conhece o próprio mapa interno sabe onde está vulnerável. E por isso, blinda o território antes que o inimigo invada. Mas talvez o ponto mais poderoso dessa lei esteja aqui. Quando você se torna impassível, não apenas se protege, você se eleva. Porque agora, os outros começam a perceber que você não é manipulável. Que você não está à venda emocional. Que você não se curva por aplauso, nem se quebra por rejeição. E isso, no mundo real, muda tudo. Porque as pessoas testam. Sempre testam. Elas provocam, elas pressionam, elas te medem. E quando percebem que você não se move por qualquer toque, passam a respeitar. Não porque você impôs medo, mas porque você emana força. Uma força que não precisa se exibir, que não precisa levantar a voz, que simplesmente está ali, imóvel, consciente, presente. E se até aqui você percebeu que tem se deixado levar demais pelas emoções, que tem perdido o centro por palavras que não deveriam ter peso, que tem agido por impulso e depois se arrependido, então talvez esteja na hora de virar essa chave, de parar de justificar seu descontrole como temperamento forte, de assumir que o verdadeiro forte é o que se mantém inabalável diante da tempestade. Porque agora você sabe, a mente que não se governa, não governa mais nada. E aqui, se governa com firmeza, torna-se absolutamente indestrutível. Agora que você aprendeu a manter a mente firme, é hora de olhar para fora. Como o mundo te vê. Porque não basta ser. Você precisa parecer ser. No próximo tópico, vamos explorar a força oculta por trás da sua imagem. É duro admitir, mas a verdade é inegociável. Ninguém vê você como você se vê. As pessoas não enxergam suas intenções, seus princípios mais nobres, seus dilemas internos, suas boas intenções silenciosas. Elas enxergam o que você projeta, e mais ainda, o que elas interpretam daquilo que você projeta. Ou seja, você pode ser justo e ser visto como frio. Pode ser gentil e ser visto como fraco. Pode ser firme e ser visto como arrogante. Porque a percepção não é um reflexo exato, é um espelho torto. E entender isso é fundamental se você quer pensar com poder e propósito. Porque não basta ter força interna, você precisa saber como essa força é percebida. E é por
Isso que a mente majestosa não só se estrutura por dentro, ela molda sua imagem com estratégia. Não para enganar, mas para comandar. Maquiavel entendia essa lógica com precisão assustadora. Ele dizia que é mais seguro parecer virtuoso do que ser, porque a maioria não tem tempo ou interesse em aprofundar o que você é de fato. As pessoas vivem em julgamentos rápidos, baseadas em impressões, em frases, em olhares, em um gesto mal interpretado. E se você não souber como quer ser percebido, será interpretado por conveniência alheia. E isso te coloca à mercê. O rei e a rainha da própria psique sabem que a imagem é parte do governo, que quem não controla como é percebido perde território. Porque reputação, no fundo, é moeda. E quem tem uma imagem sólida, bem construída, bem posicionada, entra em ambientes com vantagem. Já quem chega com a imagem desorganizada, mal lapidada, emocionalmente desprotegida, precisa se explicar o tempo todo e ninguém respeita quem está sempre se justificando. Controlar a imagem é, antes de tudo, um ato de clareza. Você precisa decidir como eu quero ser percebido e então alinhar sua postura, sua fala, suas decisões e até seus silêncios com essa intenção. Você quer ser percebido como alguém confiável? Então jamais fale mal de quem não está presente. Você quer ser visto como alguém estratégico? Então pense antes de reagir. Vista sua calma como armadura, fale menos e escute mais. Você quer ser visto como alguém emocionalmente maduro? Então não demonstre instabilidade pública, não exploda em redes sociais, não peça validação disfarçada de humildade, porque tudo comunica. E o que comunica constantemente, constrói ou destrói sua imagem. E isso, quando bem feito, vira blindagem, vira proteção, vira presença. Mas atenção, controle de imagem não é teatralidade, não é falsidade, é congruência estratégica. É quando você não se contradiz entre o que diz e o que faz, entre o que defende e o que pratica, entre o que mostra e o que realmente sustenta, porque ninguém é respeitado por muito tempo se houver dissonância entre imagem e realidade. O que você quer é alinhamento, coerência, verdade posicionada. E posicionamento não acontece por acaso. A mente majestosa se prepara para cada interação. Sabe que o trono não permite descuido, que uma fala mal colocada pode custar alianças, que um gesto mal interpretado pode gerar oposição desnecessária, que uma ausência no momento errado pode parecer desinteresse. E por isso ela age com cálculo, com antecipação, com consciência estética e emocional. E o mais poderoso aqui é perceber que, ao controlar sua imagem, você não apenas se protege, você também ativa percepções que te abrem portas, porque os ambientes respondem à sua presença com base no que ela comunica. Se sua imagem transmite firmeza serena, as pessoas naturalmente te escutam com mais atenção. Se transmite confiança silenciosa, você se torna referência sem precisar se impor. Se transmite clareza emocional, você se torna imune aos jogos dos instáveis. Porque agora, você não está apenas presente, você está posicionado, você está marcado. Você ocupa o espaço sem esforço, e isso no mundo real vale mais do que 1000 palavras. Se até aqui você percebeu que tem negligenciado a forma como é visto, que tem deixado sua imagem à deriva, esperando que os outros entendam sua essência, então talvez esteja na hora de abandonar essa ingenuidade. Porque o mundo não premia intenções, premia percepções. E se você não moldar as suas, elas serão moldadas por outros. E acredite, poucos farão isso a seu favor. Agora que sua imagem está sob seu comando, é hora de pensar além de si, porque o rei e
A rainha não vivem apenas para o próprio reinado, vivem para o que fica, para o que permanece. Você quer saber quem realmente pensa com poder e propósito? Observe o que guia suas decisões, o prazer do agora ou o impacto no depois, o alívio imediato ou a marca que ficará quando ele não estiver mais presente. Porque a mente comum vive em busca de gratificação. Quer ser reconhecida, aceita, aplaudida. Quer que tudo aconteça rápido, que os resultados sejam visíveis, que o esforço seja recompensado logo. Já a mente majestosa vive guiada por outro tipo de motivação. Uma que não depende de aplauso nem de aplausos. Ela se move por legado, por permanência, por construção que sobreviva à sua presença. E isso transforma tudo. Porque agora, cada atitude deixa de ser apenas uma resposta emocional e passa a ser uma estratégia de permanência. Cada gesto passa a carregar o peso da posteridade. Cada palavra, a consciência de que alguém a ouvirá no futuro e se inspirará ou se revoltará. Cada escolha, a percepção de que o que você faz hoje pode influenciar destinos que ainda nem começaram. Maquiavel compreendia isso de forma quase brutal. Ele dizia que a reputação de um líder vale mais do que suas vitórias momentâneas. Que o nome do príncipe deveria ser construído com tal solidez que, mesmo depois de sua morte, ainda influenciasse a política, o povo, os herdeiros. E você pode pensar, mas eu não sou um príncipe, nem deixarei herdeiros políticos. Mas aqui está o ponto. Todos deixamos legado, todos deixamos marcas, todos transmitimos traços, valores, formas de pensar. Sejam aos filhos, aos amigos, aos que nos assistem, aos que se relacionam conosco, e o que você está plantando hoje será colhido por alguém. A pergunta é, o que exatamente você está deixando no mundo? Uma herança emocional marcada por reatividade, instabilidade e vaidade? Ou uma presença firme, lúcida, que inspirou força silenciosa mesmo sem discursos? Porque no fim das contas, o que define sua grandeza não é o que você conquistou, mas o que você construiu para além do seu nome. E isso exige algo raro: abdicar do ego. Porque o ego quer recompensa agora, quer reconhecimento agora, quer aplauso agora. Mas o rei e a rainha que vivem para o legado têm paciência. Têm a serenidade de quem constrói sabendo que pode nunca ver o resultado final. De quem planta sabedoria onde outros só veem oportunidade. De quem prefere perder uma batalha pessoal do que comprometer uma visão de décadas. E isso dói. Porque o ego sofre quando não é celebrado. Mas o que guia essas mentes não é a dor do presente, é a consciência do impacto. E essa consciência vale mais do que qualquer troféu imediato. Porque quando você começa a agir com legado, você se torna imune ao curto prazo. Críticas te afetam menos. Perdas se tornam parte do caminho. Erros são incorporados como dados, não como tragédias. Porque agora você está construindo algo que vai muito além de você. Mas talvez o ponto mais transformador dessa lei esteja aqui. Pensar em legado é também uma forma de cura, porque você começa a transformar suas dores em ferramentas, suas quedas em ensinamentos, sua história em ponte. A rainha que pensa além da dor entende que sofrer não pode ser o fim. Que passar por perdas não a torna menor, a torna capaz de compreender melhor os outros. O rei que pensa além da vida entende que o poder não está em ser eterno, mas em construir algo que seja. E isso não é romantismo, é maturidade. Porque quando você pensa em legado, você para de se proteger, para de se justificar, para de competir e começa a contribuir, começa a ensinar. Começa a se posicionar, não pelo que você sente, mas pelo que você deseja deixar.
Se até aqui você percebeu que tem vivido para resolver o agora, que tem tomado decisões com base na pressa ou no medo, então talvez esteja na hora de virar essa chave, de começar a pensar como os que marcam história. Porque os que pensam com poder não vivem pelo presente. Eles usam o presente como instrumento de permanência, e agora que você entende isso, já não consegue mais voltar à lógica do ego. Porque quem enxerga o impacto, abandona a pressa. E quem abandona a pressa, se torna eterno. Mas toda construção verdadeira exige sacrifício. Nenhum legado se constrói sem perda. E é por isso que no próximo tópico vamos entrar no território mais duro da realeza interna. Todo o poder real, e aqui não falo de poder sobre os outros, mas de poder sobre si mesmo, vem acompanhado de uma fatura silenciosa. Não há construção grandiosa que não exija renúncia. Não há presença soberana que não tenha por trás uma sucessão de dores assumidas com lucidez. E isso precisa ser dito com toda clareza. Você não pode querer pensar como rei ou rainha, agir com firmeza, projetar grandeza, sustentar visão de longo prazo, comandar suas emoções, inspirar os outros, e ao mesmo tempo querer manter todos os confortos da mentalidade comum. Isso é impossível, porque o preço da grandeza é incompatível com a leveza da conveniência. O trono é alto, sim, mas a escada até ele é feita de perdas voluntárias, de decisões solitárias, de noites de silêncio em que você se nega a agir por impulso, mesmo quando tudo em você grita por reação. De relacionamentos deixados para trás porque não sustentam mais sua nova identidade. De espaços que você abandona, não por arrogância, mas porque sua alma já não cabe mais lá. E tudo isso dói. Mas é essa dor que limpa o caminho para o que você veio se tornar. Maquiavel, ao desenhar a figura ideal do príncipe, nunca romantizou o poder. Ele o apresentou como arte dura, como gestão de forças, cálculo de riscos, adaptação permanente. Mas o que muitos não perceberam foi que, por trás desse cálculo, existia um sacrifício, o de ser incompreendido, o de não ser amado por todos, o de suportar a solidão do comando, o de perder amigos, aliados, até a própria imagem pública, em nome de um propósito maior. E isso não é exclusividade da política. É uma lei da natureza humana. Todo ser que decide pensar com poder e propósito vai se deparar com o dilema mais antigo de todos. O que você está disposto a abrir mão para se tornar quem você veio ser? Porque querer o trono sem aceitar o peso da coroa é infantilidade disfarçada de ambição. E a vida sempre cobra. Cedo ou tarde, ela vai te confrontar. Você quer mesmo isso? Então prove, sacrifique. E nesse momento, você não terá como negociar. O sacrifício mais profundo, no entanto, não é externo. Não é renunciar a pessoas, posições ou posses. O sacrifício mais duro é interno, é abrir mão das versões antigas de si, é enterrar a necessidade de aprovação. É matar o desejo de se vingar. É renunciar ao conforto da vitimização. É calar o ego que quer vencer discussões irrelevantes. É dizer não ao prazer do momento para dizer sim à verdade de longo prazo. É abandonar o personagem que dava certo para viver a autenticidade que exige coragem. E isso, para a maioria, é impensável. Porque dói. Porque desestabiliza. Porque desmonta o teatro interno no qual se viveu por anos. Mas a mente majestosa sabe. Ou você mata o que te limita, ou será governado por isso até o fim da vida. E talvez aqui esteja a raiz de tanta estagnação. Pessoas que querem liberdade, mas não querem pagar o preço da responsabilidade. Pessoas que querem respeito, mas não aceitam a dor de se posicionar. Que querem paz, mas não aceitam o silêncio necessário. Que querem liderança,
mas não abrem mão das carências infantis, que querem deixar um legado, mas não suportam nem os julgamentos temporários, ou seja, querem o prêmio, mas fogem da fatura. E é exatamente por isso que o mundo está cheio de mentes brilhantes apagadas por medo, de potências adormecidas por conveniência, de reis destituídos de si mesmos, porque recusaram o sacrifício. Mas agora que você sabe disso, você tem uma escolha. Pode continuar tentando manter tudo, agradar todos, salvar cada vínculo, conservar cada zona de conforto. Ou pode aceitar o preço e começar a viver com grandeza real. Pode entender que o sacrifício não é o fim da liberdade, é o início dela. Porque toda vez que você renuncia a algo por consciência e não por obrigação, você está escolhendo ser maior, está assumindo o comando, está dizendo ao mundo: eu não estou aqui para ser compreendido, estou aqui para ser inteiro. E essa inteireza, mesmo que doa, vale mais do que qualquer comodidade emocional. E agora que você aceitou o custo, agora que você não se ilude mais com facilidades, agora que você escolheu o peso que quer carregar, chegou o momento de entender o que realmente define se você está pronto para reinar: a sua mentalidade. E por isso, o próximo e último tópico será a coroação definitiva. O mundo costuma achar que o poder vem com a posição, com o cargo, com o título, com a faixa de autoridade visível que valida o indivíduo como alguém que agora está no comando. Mas essa visão é infantil, é superficial, porque a verdadeira autoridade não é conferida de fora para dentro. É o contrário. Ela nasce dentro. Ela se cultiva silenciosamente no núcleo da mente, muito antes de qualquer reconhecimento externo. E aqui está a verdade que muitos vivem uma vida inteira sem perceber. Você não se torna rei ao assumir um trono. Você só é digno do trono quando já pensa como rei. A posição só revela o que você já construiu, só amplia o que você já era, só te dá voz sobre os outros quando você já domina a sua própria voz interna. E é por isso que tantos, ao chegarem ao poder, desmoronam, porque alcançaram o posto, com uma mente ainda presa à servidão emocional. A psicologia do trono é, antes de tudo, um estado de consciência. É a forma como você se organiza por dentro para lidar com o caos do mundo. É a forma como você enxerga cada situação, cada desafio, cada provocação, cada oportunidade. É a forma como você sustenta uma visão, mesmo quando ela é desafiada por todas as forças externas. E é essa estrutura que te permite liderar, mesmo sem seguidores. Porque a liderança real começa no silêncio, no cotidiano, na maneira como você lida com seus próprios pensamentos, com seus hábitos, com suas decisões morais invisíveis, com o que você faz quando ninguém está olhando. E é essa estrutura que, ao ser consolidada, faz com que a vida te reconheça como rei ou rainha, mesmo antes de qualquer um te enxergar assim. Maquiavel jamais romantizou o poder. Ele não acreditava que o príncipe fosse necessariamente virtuoso. Ele acreditava que ele precisava ser funcional, adaptável, calculista. Mas havia algo implícito em toda a sua obra. O príncipe que não entende a natureza humana, que não domina a si mesmo, que não se prepara para o pior, que não constrói estratégias para o longo prazo. Esse príncipe está fadado à ruína, ou seja, a mente desestruturada destrói qualquer trono, e a mente estruturada ergue um trono até no deserto. Porque o que sustenta o poder não é o cetro, é a clareza, é a serenidade diante do embate, é a decisão feita sem desespero, é o sacrifício assumido sem vitimização, é a ausência de pressa diante de uma visão que vale a pena. Isso sim é pensar como rei, isso sim é viver como rainha.
E se você chegou até aqui, acompanhando cada uma das 7 estratégias, cada uma das leis psicológicas que separam os comuns dos soberanos, então você já sabe, o trono não é um destino, é um estado. Não é algo que você conquista um dia, é algo que você decide carregar hoje, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que ainda não existam seguidores, mesmo que a vida ainda não te tenha colocado no centro do palco. Porque a verdadeira grandeza não começa no palco, ela começa no bastidor. Começa quando você decide sustentar sua dignidade sem plateia. Quando você escolhe manter sua palavra mesmo sem testemunhas. Quando você reage com sabedoria a ataques que te dariam todo o direito de explodir. Quando você recusa caminhos fáceis porque já viu o preço oculto que eles cobram. Quando você se senta consigo mesmo em silêncio e se percebe em paz com a sua própria consciência. Isso é psicologia do trono. Isso é realeza aplicada ao cotidiano. Isso é uma mente blindada por dentro, que não depende de cenário, de status ou de poder visível para viver com autoridade. E isso está disponível para você a partir de agora. Não importa onde você esteja. Não importa o que perdeu. Não importa se ninguém ainda te enxerga como alguém influente. O que importa é que você enxergue a si mesmo como alguém que já está se preparando para comandar, começando por dentro. Então a pergunta final não é: quando terei poder? A pergunta é: quão rei ou rainha eu estou sendo agora, mesmo sem trono? Porque a resposta para isso define se um dia você vai receber o que está sendo preparado para sustentar.